vocês precisam saber com quem eu estou falando e quem vocês estão ouvindo, porque está na hora de vocês terem notícias de fontes que entendem sobre o assunto. Por que a senhora se considera uma fonte importante sobre esse assunto? Fala um pouquinho para quem está assistindo, quem é essa grande doutora? Obrigada, Tatiane. Sou a Maria Cristina Haddad, Botafogo, já sou formada em Direito desde 1996 e eu atuo na área trabalhista desde então. Meu pai já era da área trabalhista e quando eu vim trabalhar no escritório, fui convidada pela doutora Lucy Calandra para fazer parte do escritório dela como sócia, isso em 2004. E então já vão fazer 16 anos que nós somos sócias. E eu passei a coordenar a área trabalhista do escritório, que não havia um sócio que teria essa especialidade, né? Então, e nisso a gente acabou, nós nos especializamos em atendimento de empresas de grande porte, com muito número de funcionários e, consequentemente, muitas ações trabalhistas, muitos problemas em RH, e aí vem a minha especialização, vamos falar assim, uma especialização prática na área trabalhista. E essa situação que nós estamos vivendo, ela foge bastante de tudo aquilo que nós, advogados, juízes, promotores, estudamos na faculdade. Verdade! Existe já na Constituição a possibilidade de ser decretada calamidade pública, mas acho que não. Quantas vezes você viu um país inteiro ter que modificar o seu funcionamento, né? É aquelas matérias que você estuda em direito constitucional, mas você não acredita que um dia vai precisar lembrar que você estudou sobre aquilo, né? E nós estamos já em calamidade pública ou não? Porque as pessoas falam muito esse termo. Sim, porque calamidade pública é um termo técnico para você poder ter medidas legais que o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, eles podem tomar algumas medidas fugindo à regra da normalidade. Então, é um termo muito técnico. Estado de calamidade pública. A gente teve, sim, outras situações que houve estado de calamidade pública. Vocês devem se lembrar quando teve aquela barragem em Brumadinho. Sim. Mas ali foi um estado de calamidade pública naquela localidade. Geograficamente situado no local. Agora, na situação da pandemia, se eu não estiver errando a data, em fevereiro, no início de fevereiro, o governo federal já tinha decretado estado de calamidade pública por conta da pandemia. E aí você tem ações que podem ser feitas com mais rapidez para poder solucionar essa situação. Eu queria, antes de continuar, Tatiane, eu queria agradecer todo mundo que está aí, que entrou para ouvir a nossa live. Muitas advogadas do meu escritório, alguns amigos, alguns clientes. Então, agradeço aí a todos aí pela audiência. Como é que está aí? A senhora está trabalhando? Está no escritório? Está em casa? Não, todo o nosso escritório está trabalhando via home office. Tá. Vocês também não? Vocês estão indo? Você, dona Lucy, estão indo? Não. Também não. Sócios também. A gente tem todo um sistema que dá para acessar as nossas pastas, os nossos arquivos. Então, todas as equipes estão trabalhando em casa. Interessante, né? Esse momento diferente para advogado deve ser bem difícil, né? Mas sabe que eu acho que a gente vai acabar utilizando algumas ferramentas permanentemente, porque esse trabalho em home office te dá mais liberdade. É verdade. E, então, vão ser algumas coisas, eu acho que não só na profissão nossa, né, como advogado, mas em outras profissões também. O home office vai fazer parte de uma rotina e não mais uma exceção. Talvez deixe de ser exceção para passar a ser uma rotina. É verdade, é verdade. E dentro dessa questão do home office, aí estou cheia de perguntas que me mandaram. Eu já aviso antes o pessoal que a gente vai fazer a live, né? E aí as pessoas vão mandando as perguntas. Aproveita e pergunta para ela isso, pergunta isso para ela. E já me mandaram, então eu tô cheia de perguntas. A gente tá todo mundo confuso. Bom,
Tá bom. As esperadas medidas provisórias chegaram e vieram para prevenir as demissões em massa e ajudar as empresas a manter seus funcionários durante a pandemia do coronavírus. As medidas flexibilizam as regras trabalhistas e prevêem vários acordos entre empresas e colaboradores, de modo que os empregos sejam preservados e os negócios consigam fluir. Então, vamos falar um pouquinho dessas duas medidas provisórias, que são a 927/2020 e a 936/2020, que os advogados estão entendendo, mas as pessoas físicas e jurídicas ainda não. Então, eu gostaria de entender com a senhora, doutora, como funciona uma medida provisória, como que ela funciona? O que é uma medida provisória para aqueles que não sabem o que é uma MP? Por que surge a medida provisória e não direto uma lei? Tatiane, a medida provisória, ela é uma norma legal que existem algumas matérias de urgência em que a presidência da República, né, o executivo, o poder executivo, ele precisa baixar uma lei para que seja cumprida, que ela a urgência dela não aceita a demora para aprovar uma lei normal. Que a lei normal, vocês devem saber, tem que passar pela comissão que analisa o projeto de lei, Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, da Câmara dos Deputados, depois vai para uma primeira votação na Câmara dos Deputados, uma outra votação no Senado. Dependendo da lei, nós temos que fazer duas votações, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, a medida provisória, ela tem validade imediata a partir da data que o governo baixa essa medida provisória, e ela vai ter validade por 120 dias. O Congresso o Poder Legislativo, neste período, ele tem que validar essa medida provisória. Ela sendo validada, ela se torna lei. Ela não sendo validada, ela caduca, é a expressão que a gente utiliza. Mas durante o período que ela está em vigência, ela tem toda a validade. Então, todas essas medidas que o governo federal baixou para que os empresários pudessem manter os seus empregados, elas estão em vigor. A medida provisória 936, desde o dia 1º de abril, e a medida provisória 927, desde o final de março. Tá? Então, elas estão... Então, a minha primeira pergunta é o seguinte. No momento, existe essas duas MPs, elas são diferentes ou elas são voltadas para a mesma coisa? São a mesma coisa, uma vem depois da outra? Elas são distintas? São distintas e com medidas distintas. Distintas. A medida provisória 927 foi a primeira. Foi a primeira. Tá. E ali foi naquele momento em que os empresários se viram proibidos de abrir seu comércio. Foi naquele primeiro momento em que somente supermercado e farmácia e posto de gasolina foram autorizados a funcionar. Uhum. Então, o que foi no primeiro momento? Aquela medida disse que o empresário poderia dar férias coletivas, antecipar férias individuais, antecipar feriados. Então, todos os feriados que estavam previstos até o final do ano, você colocaria o seu funcionário em gozo desses feriados, porque ele não poderia vir trabalhar, né? Para você poder não precisar demitir e deixar ele em casa sem precisar rescindir o contrato. Tá. Inclusive, o teletrabalho foi nessa medida provisória em que foi autorizado a possibilidade de você fazer teletrabalho em todas as atividades. Teletrabalho e home office é a mesma coisa? Sim, home office, sim. Que é o termo em português seria teletrabalho. Né? Teletrabalho. Ok, gostei, vou usar esse agora. Trabalho. Depois, em seguida, né, depois de uma semana, 15 dias, 10 dias depois, o governo elaborou uma medida provisória mais
abrangente e mais detalhada, né? Porque ok. essas figuras, férias coletivas, férias individuais, elas já estavam previstas nas regras para Ixi, travou você. aqui, voltou. Travou? Agora, na medida provisória 936, foram duas situações que o governo criou efetivamente uma novidade no cenário jurídico trabalhista. Porque sabe que o contrato de trabalho ele é muito rígido, né? Você tem muitas normas que protegem o empregado. Então, essa medida provisória, ela possibilitou o patrão, o empresário, a ter algumas medidas para ele não demitir o seu funcionário. Ok. Tá? Então, qual foi a primeira possibilidade? A suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão do contrato de trabalho, ela pode vigorar por 60 dias, sendo que você pode dividir em 2 períodos de 30 dias, certo? Como que vai suspender o contrato? Eu não vou precisar pagar o salário para o meu funcionário? Se a sua empresa tiver um faturamento abaixo de 4.800.000 anuais, você não vai pagar para o seu funcionário o salário. Porém, benefícios que você já pagava, como o vale alimentação, um plano de saúde, alguns benefícios, cesta básica, isso você continua tendo obrigação de pagar. O que você deixa de pagar é o salário. Em contrapartida, para o funcionário não ficar também sem o salário, a União vai pagar para este funcionário 70% do que ele teria direito de receber da parcela do seguro-desemprego. Então, o funcionário ele não trabalha, o patrão não paga o salário dele e o governo paga uma parte de acordo com ali tem na norma, tem os parâmetros de qual que é o valor, tá? Tá. Aí, o que é importante? A suspensão do contrato de trabalho, ela garante ao funcionário, quando retornar às atividades normalmente, ele vai ter a garantia de emprego pelo período em que o contrato ficou suspenso. Então, vamos imaginar, eu suspendi por 30 dias, a minha empresa pode retornar às atividades, eu não posso chamar esse funcionário e demiti-lo. Ele vai ele tem 30 dias de garantia, tá? Com exceção de pedido de demissão e justa causa. Né? Se o funcionário cometeu uma justa causa, nesse período, nada ele mudou. vai ser mandado embora, tá? A outra medida que também está prevista é a redução da jornada de trabalho com a consequente redução do salário. O primeiro foi a suspensão. O funcionário fica em casa, não pode trabalhar, não pode responder e-mail, não pode mandar WhatsApp, não pode atender o telefone remoto, não pode acessar, não pode. Ele está com o contrato suspenso. Violar uma dessas regras, o empresário vai ter consequências se houver uma fiscalização. Porque você não está pagando o salário, né? A gente tem que imaginar que você suspendeu as atividades e suspendeu também o salário. Então, você não pode pedir. O governo não vai pagar eu, como empresário, o governo não vai pagar os meus funcionários para eles trabalharem, vai pagar para eles ficarem em casa, para ficarem em casa, exatamente. Tá? Aí, na redução da jornada, você pode reduzir 25% da jornada e reduz 25% do salário. Com a redução de 25%, ela pode ser feita mediante acordo com o seu funcionário, independente do valor do salário que ele receber. Tá? Só de 25%? Só de 25%. Então, te falar, eu comecei por aí, por quê? Por isso que eu vi que a senhora falou só um, eu falei, será que 50% de 70% não? 30%, 50% e 70%, as faixas salariais acima de R$ 3.125 até 12 mil, que
2 vezes o teto da Previdência, 12.250, essa faixa salarial obrigatoriamente precisa ter acordo com o sindicato, certo? Entendi. Para você reduzir por mais que 25%, tá? Tá, então aí já não é mais um acordo entre empresa e o funcionário, o colaborador. Precisa ter aprovação, não é só mandar, tem que ter aprovação. Não é só mandar. Exatamente, tá? É importante dizer que para a suspensão do contrato de trabalho e para que o governo possa pagar o salário tanto na suspensão quanto na redução da jornada de trabalho, consequente redução do salário, o empresário tem obrigação de mandar a informação para o Ministério da Economia no prazo de 10 dias que ele fez o acordo com o seu funcionário. E mandar também a comunicação, nesse prazo de 10 dias, para o sindicato da categoria do seu funcionário. Tá? Então, isso é bem importante, porque se o empresário perder o prazo de enviar para o Ministério da Economia a informação do acordo, o funcionário não vai receber o salário. Entendi. Por isso tem esse prazo para receber. E o governo vai pagar o salário correspondente a partir da data que você informou no Ministério da Economia que você ou suspendeu ou reduziu a jornada de trabalho e o salário do seu funcionário. O governo tem até 30 dias para fazer o pagamento para eles. Tá. E além dessa possibilidade, porque redução de salário ela é proibida pela Constituição. Por isso que eu te falei que a medida provisória no estado de calamidade pública, ela flexibilizou muito essa possibilidade de você, né, deixar de pagar um valor para o teu funcionário, sendo que a irredutibilidade salarial ela não poderia acontecer, né? Mas tem outros benefícios para o empresário nessa medida provisória. Por quê? Você deixa de recolher o valor que você... Deixa eu lembrar aqui que é importante. Lembra que eu falei que a empresa que fatura até 4 milhões e 800 mil reais anuais, ela não vai pagar nada para os funcionários. Porém, uma empresa que tenha faturamento acima de 4 milhões e 800 mil reais anuais, ela vai ter que pagar 30% do salário para, no caso da suspensão, que é o benefício emergencial. Tá. Entendeu? Ela vai pagar. Só que não é para o empresário, é um benefício, porque esse valor que ele vai recolher não tem encargos, é considerado pela lei, pela medida provisória, tem natureza indenizatória. Está na lei, então não tem discussão se é salário ou se é uma indenização. Sendo indenizatório, não tem recolhimento previdenciário, então não vai ter que recolher o INSS tanto da parte do empregado quanto da parte da empresa, e não vai ter os outros encargos trabalhistas, fundo de garantia, não vai entrar na base de cálculo, não vai ter DSRs, então, dependendo da situação do contrato. Então, tem mais alguns benefícios. E eu achei muito importante essas duas medidas provisórias, Tatiane, porque, num primeiro momento, como você é empresária, né, sua empresa, uma revista, um escritório de advocacia, uma empresa, todo mundo que tem uma empresa ficou muito, né, muito assustado. Como que eu não vou poder trabalhar, não posso ter faturamento, eu vou ter que pagar meus funcionários, então vou mandar embora agora que eu ainda tenho um pouco de dinheiro para pagar as verbas rescisórias, não é? Com certeza isso deve ter passado pela cabeça de 98% dos empresários do Brasil. Então, exato, eu tive várias empresas que mandaram embora no dia seguinte que foi declarado ali aqui no governo do estado de São Paulo, isolamento e distanciamento social, foram 450 funcionários no dia seguinte. Então, assustou demais os empresários, né? Muito. Então, o que eu falo, os empresários peçam um auxílio para um advogado, converse com o seu contador para fazer esses procedimentos burocráticos, mas essas duas medidas, elas vão ajudar a gente a preservar o emprego. E não é só o emprego direto, é o salário que você vai pagar para o seu funcionário.
mas você tem todas as consequências indiretas, porque se você, o funcionário, deixou de receber salário, ele vai começar a reduzir os custos de vida dele. Ele vai deixar, por exemplo, se ele tinha um filho que ia para uma escolinha particular, uma creche particular, ele talvez deixe de colocar a criança ali, vai pedir para algum parente, se ele voltar a trabalhar, né? Ele vai deixar com algum parente, porque ele vai reduzir custo. Então, essa escolinha também vai acabar demitindo funcionários. Isso eu estou pensando no cenário pós-pandemia, no retorno das atividades. Então, é importante. O empresário ele não vai estar só preservando o emprego daquele funcionário dele. Ele vai estar preservando toda a atividade econômica, a volta da atividade econômica, para ela ter um pouco de aquecimento, dela ter um pouco de combustível, porque senão eu acredito que vai ser muito complicado a retomada da nossa atividade econômica, de um possível crescimento econômico com esse número de demissões. Então, as medidas provisórias são para serem utilizadas. Para proteger e não para atrapalhar, não é? Serem utilizadas. Tá. Dentro desse assunto, bem dentro desse assunto, eu recebi vários questionamentos de algumas pessoas que estão confusas. E aí surgiu a pergunta da Marta Messina, que trabalha com RH, né? Ela tem uma empresa que é a RHMG, e a pergunta da Marta é a seguinte: os funcionários demitidos poderão ser readmitidos pós-pandemia sem caracterizar continuação do vínculo empregatício? Não, aí essa regra continua sendo a regra que está prevista na CLT. Você demitiu seu funcionário, ele for readmitido antes de 180 dias, vai ser considerado um contrato único. Ah, ok. Então volta a regra anterior. Não tem. Essas regras, as medidas provisórias não modificaram nenhum tipo de entendimento com relação a isso. Tá? Elas são bem específicas para você suspender ou reduzir a jornada e o salário do seu funcionário. Entendi. Então, Marta, tá aí a resposta para a sua pergunta, e vocês, empregadores, fiquem atentos. Então, se for recontratar, depois do período de suspensão, mantém-se o vínculo empregatício. Entendi, é isso? Não é que se mantém. Você mandou seu funcionário embora em março, logo no final de março. Se você recontratá-lo antes do prazo de 6 meses, a CLT tem normas falando que vai ser considerado um mesmo contrato. Entendi. Entendeu? Então, futuramente, quando você for fazer pagamento para ele de férias, vai ser considerado o tempo que ele já teve de empresa. Exatamente. Tá, então, muito importante esse detalhe. O que modificou nas normas trabalhistas, provisoriamente, foram essas situações para você não demitir o seu funcionário. Tá. Para você poder modificar o contrato, suspender ou reduzir durante o período da pandemia. Assim que o governo declarar que não estamos mais em pandemia, não estamos mais em estado de calamidade pública, a situação retorna à normalidade. Tá? Os contratos retornam ao seu status quo anterior. Perfeito. Pessoal, quem não entender, manda aqui pra gente que a gente consegue responder ainda ao vivo. Agora, perguntas do lado do funcionário. Qual será o método utilizado para acompanhar a emissão de pagamento que será realizada pelo governo? Como funciona? Onde o governo vai pagar? Como o funcionário sabe que ele vai receber na data? É muito simples, tá? Bom, eu vou até mostrar aqui que eu tenho um contrato que eu fiz com a minha funcionária, que ela tem mais de 60 anos, então eu suspendi um contrato dela, você faz um acordo, tá? Tá aqui, né? Acordo individual trabalhista para a suspensão do contrato de trabalho. Perfeito. Fez um acordo e a sua funcionária indica a conta corrente que ela quer que seja feito o pagamento. Isso aqui, né? Essa é a minha funcionária, colocou Caixa Econômica Federal. Tá. Então, você vai entrar no site do Ministério da Economia, tem um link feito só para a Covid-19 ali, muito simples.
você coloca os dados do seu funcionário, você coloca a data que você vai suspender o contrato, por quanto tempo, os dados bancários e envia. Pronto, é muito simples. Entendi. Ali ela vai só ficar acompanhando, porque no prazo de até 30 dias vai cair na conta, diretamente na conta do funcionário. Uma pergunta sobre isso que eu recebi também, não foi só uma, foram várias, né? E qual a probabilidade do governo não cumprir isso? Olha, eu acredito que não haja, porque eles não iriam criar um gasto sem ter um lastro, certo? O governo, quando ele cria uma despesa, ele já estudou da onde que ele vai tirar este dinheiro para pagar, né? A gente paga inúmeros impostos, taxas, encargos, então aí é o trabalho deles, né? Saber da onde que eles vão tirar o dinheiro antes de falar que iriam dar o dinheiro. Então, eu não acredito que o risco vai ser zero, né? Acredito nisso. Tá vendo, pessoal? Fiquem calmos, calmos. Tudo terá uma solução. Pessoas, sabe o que está acontecendo, Tatiane? As pessoas estão confundindo com o auxílio emergencial de R$ 600. São situações diversas, são figuras diferentes. O auxílio emergencial não é para quem tem emprego, é para quem é autônomo, quem trabalha sem registro na carteira de trabalho. Esse auxílio emergencial em que existem filas, algumas pessoas que não estão conseguindo receber, mas também não é por falta de dinheiro. O que eu tenho acompanhado é por erros de cadastro, de dados, né? Algumas coisas, mas muita gente já recebeu. Então, eu não acredito que haja algum risco do governo não cumprir com a parte dele. Tá? Hoje nós perdemos o nosso ministro da Saúde, né? Então, eu sei que todo mundo está um pouco... Tudo que se fala em governo, eu acho que as pessoas ainda ficam... Não é nem com o pé atrás, é só um pouco preocupadas, né? Porque a gente tem visto uma certa instabilidade governamental assim, em âmbito federal. Então, talvez seja isso que esteja assustando um pouquinho as pessoas, pensando, será que eu vou receber? Saiu o ministro aqui, tem outro ministro brigando ali, será que vão lembrar de mim? Não, mas são como... Não tem problema, né? Os ministérios não são interligados em todas as suas ações. Então, aqui o que a gente tem é o Ministério da Economia, com o Tesouro, vamos falar em termos mais simples, né? Se tem dinheiro em caixa, independente de quem seja o ministro da Saúde, se tem que ter o dinheiro em caixa para pagar o que o governo falou que vai pagar para os empregados. Então, a gente, claro que essa mudança de ministro da Saúde, para mim, saindo um pouco do foco da nossa live, mas me parece que seja assim, como a medicina a medicina e a ciência e os políticos ainda não estão se entendendo, né? Ainda não, né? Está precisando ter um equilíbrio, bom senso, para que as medidas sejam tomadas de forma coerente. E uma coisa que eu digo, não adianta a gente querer copiar ou citar, na Suécia foi feito assim, na Noruega foi feito assim. Nós não somos suecos, o povo brasileiro é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro tem uma cultura diferente, tem hábitos diferentes, tem costumes diferentes. Na Suécia, eles passam praticamente o ano inteiro com frio, né? As pessoas já não saem muito de casa, então o governo não precisa pedir para você ficar em casa, você já fica em casa porque é frio. Então, eu estou dando um exemplo assim, até meio brincando, porque a gente tem que analisar o nosso país, o nosso povo, a nossa cultura, que dentro do Brasil também existem várias regiões, e adaptar as regras de acordo com cada região e de acordo com o que nós brasileiros achamos que é importante. Olha, doutora, entrou uma pergunta agora há pouco de um advogado, o senhor Cavalcante, mandou aqui, que saiu ontem ou hoje, não me engano, que uma rede de restaurantes demitiu cerca de 620 funcionários e repassou a conta para o Estado do Rio de Janeiro. Sob o fundamento do artigo 486 da CLT, isso realmente seria possível? Eu vi, a gente pode falar o nome de empresa aqui ou não? Pode, não tem problema, não estamos falando foi mal.
a rede Fogo de Chão que fez isso? Eu não sei, ele não citou na pergunta. Senhor Cavalcante, foi essa rede? Se o senhor estiver aqui com a gente, ele já responde. Que eu verifiquei, não, eu vi essa informação, que aquela rede famosa de churrascaria Fogo de Chão, que na verdade ela deixou de ser brasileira, ela foi vendida para um fundo americano. Americano, isso. Eles teriam mandado 650 funcionários não embora, não pagaram as verbas rescisórias e se fundados, né, baseados no artigo 486 da CLT. Esse caso mesmo. Ele está respondendo aqui que é esse caso mesmo. Obrigada, senhor Cavalcante. Cavalcante. O artigo 486, ele fala efetivamente de que se você ficar proibido de exercer sua atividade ficarão a cargo do governo responsável. Esse artigo foi introduzido em 1951, né? Eu, vou ser muito sincera, nunca vi isso ser aplicado nessa minha trajetória aí como advogada na área trabalhista. Está na lei, mas como que os tribunais vão entender, os tribunais do trabalho, mesmo o STF, vai entender sobre a aplicação ou não desse artigo, aí é discussão é muito debate. É muita coisa, tem mais coisas a serem debatidas, né? O interessante é que aqui no Brasil a gente tem muitas leis que existem, mas não são cumpridas, né? E aí a gente tem uma norma, sim, tem na CLT, diz isso. Você leu, ela diz. Mas e aí? Como que a gente vai fazer para aplicar isso? Como que a gente vai fazer? Não é? Bom, espero que tenhamos ajudado com a sua pergunta, senhor Cavalcante. Vamos dar andamento. E o idoso? O idoso está abandonado por essas MPs? Como ficará o idoso que trabalha? No caso, você até falou que tem uma, né, na sua empresa que trabalha. Como fica o idoso que trabalha no Brasil pós-pandemia? Como assim, pós-pandemia? A senhora acha, desculpa, falar com pessoas muito novas, a gente chama de você, tá vendo? A claro, senhora acha que... Não, você, Tatiane. Vou tentar. Você acha que, é uma pergunta da sua opinião mesmo, num Brasil pós-pandemia, haverá um certo preconceito com o idoso? A pergunta é boa, né? A gente tem que analisar como que vão ser as ações que o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde vão passar para a sociedade e como agir. Porque a pandemia ela é uma situação momentânea, mas a doença a gente vai estar convivendo com esse vírus como a gente convive com outros vírus, influenza, H1N1. Então, eu acho que vai ter que haver, por exemplo, o médico daquele funcionário que tem mais de 60 anos e tem uma comorbidade, falar que se ele pegar esse vírus, ele tem uma chance grande de vir a óbito, na minha opinião, deveria haver um afastamento, então, desse funcionário pelo INSS. Ok. Tá? Por quê? Porque eu não posso deixar a empresa tendo que pagar um salário, uma pessoa que não vai poder contribuir com a sua atividade. Okay. Mas também não posso demitir todas as pessoas que a medicina entenda que tenham um grande risco se adquirir esse vírus. Então, na minha opinião, eu acho que deveria haver um auxílio-doença para essa pessoa e até mesmo, talvez, num estágio mais profundo, uma aposentadoria. Se isso, Tatiane, se o governo, por meio de normas do Ministério da Saúde ou mesmo a Secretaria do Estado, entenderem que mesmo após a pandemia ter passado, essas pessoas que tenham mais de 60 anos e alguma comorbidade estejam ainda com um risco muito grande de contrair o vírus e poderem falecer. Né? Essa é uma ideia que claro que precisa ser mais estudada, mais aprimorada, mas me veio como sendo uma solução.
Essa pergunta veio do Adalberto, que mora em Paraty, e é um idoso e ainda trabalha, né? Então, ao meu ver, pela explicação da doutora Adalberto, não será tão simples quanto você está imaginando que será, porque eu, como empresária, consigo vislumbrar que as empresas terão um certo receio de ter um funcionário. As empresas, o Brasil já tem um preconceito com o idoso que eu não entendo de onde vem. Né? Que o idoso não serve, as empresas não contratam tanto, mas eu acho que isso, então, pela sua explicação, que pode ser que isso piore um pouco ainda depois do pós-pandemia, porque imagine um funcionário seu virar óbito dentro da empresa, ou acontecer alguma coisa dentro da empresa. Então, pode ser que isso atrapalhe bastante a vida do aposentado que trabalha, então. Você tocou num ponto que não foi muito divulgado, as pessoas não se atentaram muito, mas o STF deu uma decisão modificando a medida provisória, a primeira medida provisória, a segunda não tenho certeza se foi 927 ou 936. O STF havia uma previsão nessas medidas de que a Covid não seria considerado acidente de trabalho. O STF julgou inconstitucional, dizendo que a Covid será considerada para fins previdenciários acidente de trabalho. E, a meu ver, não é só uma questão para a Previdência, a Previdência Social receber essa pessoa e afastá-la, mas o empresário corre o risco de uma indenização no futuro, porque se é acidente de trabalho presumido, então não vai nem analisar a culpa da empresa. Quem é advogado trabalhista entende, né, como é difícil você afastar a culpa da empresa num acidente de trabalho, e o STF dizendo que a Covid vai ser considerada acidente de trabalho para fins previdenciários. Há um risco de uma ação de indenização se o teu funcionário entrou na tua empresa e de falar que contraiu o vírus na sua empresa. Bem complicado, né? Como disse complicado. A Ana Guarizo, da Prefeitura de Bauru, é bem complicado, bem né, Cláudia? Complicado. E não via muita discussão sobre essa decisão. Uhum. Né? E já é uma decisão do STF. Então, entendi. Assim, as normas de segurança do trabalho que vão ter que ser implementadas vão ter que ser bem rígidas para a gente evitar essas situações. Porque como que você vai comprovar que seu funcionário não pegou na sua empresa? Ele veio de transporte público, ele estava com alguém na casa dele, que pode. Ou ele foi ao supermercado. Aí vem o STF e diz que Covid é acidente de trabalho. Ah, meu Deus. Então, são situações bem arriscadas para o empresário. Eu concordo com vocês, pessoal que está assistindo aqui, é bem complicado, um tanto absurdo, mas vamos dar andamento, senão se a gente for parar no que é complicado, porque é absurdo, a gente não discute direito, né? Ao meu ver, que não sou advogada. Em um mundo... Essa pergunta é do Walter Ribas, que está nos assistindo. Obrigado pela presença e pela pergunta, Sr. Walter. Em um mundo descortinando diante de nós, como serão as novas relações trabalhistas? O que a senhora... Não precisa dar uma resposta do que serão as relações, porque a senhora não tem bola de cristal, mas o que a senhora vê, como a senhora acha... Como você, doutora Maria Cristina, vê que serão as relações trabalhistas? Assim, ainda vai existir aquele espaço para a antiga forma de relacionamento entre patrão e empregado? Isso vai mudar, isso acabou, agora é totalmente diferente? Ou relações trabalhistas vão continuar as mesmas depois da pandemia? O que a senhora vê? Você? Eu acredito que o lado bom dessa... Se tem algum lado bom, né, do que a gente está passando, mas um lado bom dessa quarentena, pandemia, foi nós enxergarmos as ferramentas novas de trabalho. Como você está fazendo uma live comigo, né? Você tem uma revista
física, Física. né? E agora essa revista virtual, a sua digital. Digital, a tua entrevista, ao invés de você ir lá e escrever o que eu falei, nós estamos falando ao vivo, as pessoas estão ouvindo, estão participando. Então, o que eu vejo? Que as empresas vão se modernizar com as relações de trabalho. Como eu te falei, o teletrabalho, o home office e a flexibilização da jornada de trabalho. Não, o funcionário, se ele consegue fazer o trabalho dele na casa dele, por que exigir que ele vá todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 18, tendo que ter tanto intervalo para almoço, se ele pode fazer exatamente igual na casa dele? Parece simples essa mudança, mas não é. Ela traz com isso... as pessoas vão ficar mais próximas das suas famílias, né? Você vai precisar ter menos espaço no teu escritório, não é? Porque se a pessoa não pode trabalhar na casa dela, você não vai precisar ter a mesa dela, você não vai precisar ter despesa. Para o empresário, a ferramenta tecnológica, ela vai trazer redução de despesas. Então, eu acredito que nós vamos ter... as empresas vão se modernizar e saindo daquele contrato de trabalho tradicional, como eu falei, 8 horas diárias, 1 hora no mínimo de intervalo, bate o dedinho sábado, no ponto, descanso domingo, bate o cartãozinho, assina o cartão, se não é cartão é biometria, não é? E todo dia, aquela rotina. Claro que tem empresas que não tem como você pegar uma empresa de transporte, ela não vai conseguir modernizar muito mais do que já está modernizado. Precisa ter um motorista, precisa ter um fiscal e tal. Mas outras atividades, como eu imagino, né, principalmente os escritórios de arquitetura, advogados, assim que você possa, não há aquela necessidade da presença física do seu funcionário. Acho que essa vai ser uma das mudanças que nós vamos sentir para o bem das duas partes, tanto da empresa, que pode conseguir reduzir custos, e para o lado do funcionário, que vai ter uma liberdade de utilizar o seu tempo mais da forma, né, mais flexível. Eu fico imaginando, Tatiane, quando a pessoa, uma mãe ou mesmo um pai que trabalha e tem um horário para buscar o filho na escola, tem um horário para levar o filho para a escola. Se você tem uma flexibilização, se você sabe que você pode chegar na sua empresa, preciso ir, mas eu posso chegar um pouquinho mais tarde, então, aquele dia que é o rodízio do meu carro, aqui em São Paulo, por exemplo, eu posso trabalhar da minha casa. Eu acho que isso vai tornar o ambiente e as pessoas menos estressadas, né? Então, na sua opinião, o normal do ano passado, o normal anterior, né? O antigo normal não será igual a partir de pós-pandemia? Acho que não. Acho que vão haver modificações nessas relações, como eu te falei. Tá? Tá. Tem uma perguntinha aqui, aproveitar que daqui a pouco a gente entra nos nossos minutinhos finais. Gente, como live passa rápido, é tão gostoso. Tá vendo? Quase 1 hora. Olha, tem uma perguntinha aqui da Aparecida Lima. Cidinha, super beijo para você. Home office, o funcionário poderá perder alguns benefícios? Não responda. Deixa eu ver se eu entendi. No começo, você me explicou que o funcionário que tiver o emprego suspenso, ele não pode ter os seus benefícios suspensos. É isso? Não. Exatamente. Benefício, o que é benefício? Benefício é tudo aquilo que não é salário. Tá. Então, como eu dei como exemplo, vale alimentação, se o funcionário já recebia, cesta básica, se o funcionário já recebia, plano de saúde, se o funcionário já recebia, quando houver a suspensão do contrato, esses benefícios são mantidos. Mas o que ela quis dizer, eu acredito, que seja com relação a hora extra, seria isso? Quem fez a pergunta, Tatiane? Foi a Maria Aparecida.
Ela pergunta, home office, o funcionário poderá perder alguns benefícios? Porque eu fico pensando, vale transporte seria um benefício? Se o funcionário vai trabalhar em home office, ele vai continuar tendo esse benefício? Não, né? Se ele não... Sim, sim. Mas quando ele está com um contrato de trabalho suspenso, ele não pode trabalhar. Fica bem não claro pode trabalhar, isso. Mas ele não vai receber os benefícios. Vai receber, mas ele não pode atender o telefone da empresa, tá? Fica bem claro isso. Não, muito claro. Ele está lá na casinha dele descansando. Se você colocou o seu funcionário para trabalhar em home office, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, ele está trabalhando. Cidinha, ó, ele está trabalhando. Tem direito aos benefícios, sim. Tem os benefícios. A previsão do Vale Transporte, acredito que fica até incoerente. Se o teu funcionário não está indo para a sua empresa e voltando, não há necessidade de se pagar o Vale Transporte. O Vale Transporte é para esse motivo. Mas porém, o refeição? Vale refeição, sim. A cesta básica também. Saúde. Né? O plano de saúde. Isso, seu funcionário tem direito de receber, sim. Entendi. Tá vendo, Cidinha? Vai receber, sim. Não sei se a pergunta da Cidinha veio de alguém. Se foi isso, espero que a gente tenha respondido. Bom, gente, não acredito, estamos acabando já. Tanta gente maravilhosa aqui conosco, doutora Ivone Zegger, doutor Henrique Calandra, tem muita gente importante aqui conosco. Então, eu queria aproveitar esses 5 minutos, é algo que nós temos costume de fazer nas nossas lives, pedir que o entrevistado, no caso de hoje, você dê um recado para quem está assistindo dentro do seu métier, ou seja, dentro do seu setor. Então, uma advogada, nesse momento, que cuida da parte trabalhista das empresas, qual seria o seu recado para funcionários, para empresas? O meu recado para os empresários. Ok, para os empresários. Evitem demitir. Ok. Porque nós temos que precisamos acreditar que essa situação vai passar e que vai voltar retornando. É muito importante que as pessoas tenham seus empregos. Então, para o empresário, tente não demitir. Utilize as ferramentas, essas bases esses novos tipos de situação no contrato de trabalho para preservar o trabalho do seu funcionário, tá? E dentre esses que nós abordamos aqui, né? Esses que nós abordamos aqui. E para os funcionários, né? Para os empregados. Acreditem que o seu patrão está fazendo o maior esforço para conseguir manter o seu emprego. Então, valorizem, não acreditem, não pensem naquilo que o que eu vou fazer depois, eu vou entrar com uma ação trabalhista porque eu não acho isso certo, porque ele fez isso. Acreditem que o seu patrão está se esforçando ao máximo para manter o seu emprego. Se ele pediu para você para reduzir a sua jornada e, consequentemente, vai reduzir um pouco o teu salário, trabalhe da mesma forma, com a mesma dedicação e com o mesmo carinho que você tinha quando as coisas eram normais, porque a empresa vai precisar de você também. Vai precisar do apoio. Né? A empresa, exatamente. Nós fomos todos colocados no mesmo barco sem querer, sem ter comprado a passagem, fomos todos colocados sem ter comprado esse cruzeiro, né, doutora? Então, eu tinha te passado uma pergunta pelo WhatsApp, você viu? Eu não vi, você tem aí? Eu tenho, mas eu queria que você lesse que eu te passei no WhatsApp, você consegue? Consigo sim, vou ler agora. Vamos lá, então. Estou vendo aqui, enquanto você vai achando, eu vou agradecer. Vamos lá, agradeço. Que estão aqui participando, né? Espero que tenha sido claro. A doutora Vanessa Gordilho, que está aqui também, nos parabenizando. Minha sócia, dona Geni Guimarães, obrigada pela resposta. É a pergunta do ministro? Exato, é o ex-ministro. O ex-ministro Magri, o ex-ministro do Trabalho, mandou essa pergunta. Eu vou colocar para vocês ouvirem a pergunta. Peraí, gente. Curto e grosso, o que ela achou do fim do Ministério do Trabalho?
o que isso pode representar. E o que ela acha, o que o governo está tentando fazer em acabar com o movimento sindical. As duas perguntas duras para ela responder. Abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau. Duas perguntas duras, senhor ex-ministro. O ex-ministro, ele foi ministro durante o governo Collor. Se vocês as pessoas que são mais novas não vão se lembrar, mas aí eu lembro do Magro. Você lembra dele, né? Ele é um conhecido nosso. Teve aí um carinho em mandar uma pergunta e me colocar numa saia justa. Né? Muito obrigada pela participação, viu, senhor ministro? Muito obrigada. Nós agradecemos o senhor deixar nossa advogada numa saia justa. A saia está ficando justa porque a gente está engordando na quarentena, né? Isso tá mesmo. Mas, Tatiane, assim, eu acho que o aparelhamento no governo ele é muito prejudicial. Então, acredito que tanto o Ministério do Trabalho quanto as organizações sindicais, elas acabaram virando apenas tem muita militância política. E a gente teve denúncias gravíssimas dentro do Ministério do Trabalho de vendas de cartas aos sindicatos. Né? Vendendo, fazendo ali essas reservas de mercado, né? Faz pouco tempo, essas investigações são de pouco tempo. E então essa força que o sindicato tinha, que era para trazer benefícios aos seus benefícios da categoria, se tornou, na verdade, uma forma de obrigar o empresário a fazer algumas coisas sob pena de greves que não eram legais, greves que não eram para realmente trazer benefícios para os empregados. Então, eu acho que a mudança não foi uma extinção, né? Na verdade, o Ministério do Trabalho virou uma secretaria, virou o Ministério da Economia e do Trabalho, então englobou dentro do Ministério da Economia. E as entidades sindicais, elas vão ter que trabalhar para convencer os empregados que com a extinção do imposto sindical, a receita para a manutenção das atividades sindicais foi bem reduzida. Então, agora, os sindicatos vão ter que trabalhar para mostrar aos sindicalizados que é importante uma contribuição, como se fosse, não que seja um clube, né? Porque um clube, você vai um clube para atividade esportiva, mas o clube, se você gosta daquele clube, você paga mensalidade com vontade, né? Com prazer, você quer que o clube te traga benefícios. E o sindicato, ele, fazendo esse parâmetro, né, tem que convencer o empregado que ele pague um pouquinho do seu salário, porque ele vai trazer benefícios. E tem muito sindicato que oferece bons planos de saúde, planos odontológicos, tem até redes de hotéis com descontos. Então, os sindicatos vão ter que mostrar serviço para que os seus sindicalizados queiram contribuir para a manutenção deles. Foi isso. Mas então, na sua opinião, o fim do Ministério do Trabalho foi bom? Ruim? Na minha opinião, foi bom, porque agora foi unificado com o Ministério da Economia e são atividades que são complementares, não dá para serem separadas. O Ministério do Trabalho e o Ministério da Economia andam de mão dadas. Lado a lado. Lado a lado. Poxa vida, muito legal conversar um pouquinho sobre isso com quem realmente entende. Um monte de pergunta aqui, infelizmente vai ficar para a próxima live. Queria agradecer enormemente a sua presença aqui conosco, a sua Maria Cristina, que eu sei que é uma advogada extremamente ocupada, cheia de coisas e casos. Muito obrigada pelo convite. Espero que os nossos telespectadores aí tenham gostado e agradeço ao Augustinho pelo convite também. Parabéns pela iniciativa, está sendo ótimo. Tenho acompanhado as outras lives que vocês têm feito, todas estão de parabéns. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.